Muita gente opera mercado e ignora completamente o cenário macro. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente viu a guerra comercial entre Estados Unidos e China acontecendo, muita gente não entendeu como é que seria possível operar esses eventos, esses comentários. Tem todo um mapeamento que precisa ser feito e uma forma de executar aquelas operações ou aquelas oportunidades para você buscar tirar proveito dessas oportunidades que às vezes elas são muito boas, às vezes nem tanto. Então é uma questão de adaptação, uma questão de você entender o cenário, como é que o mercado responde a esses comentários, a esses eventos, e aí então você desenvolver o seu approach operacional em torno disso. Esse é um dos fatores que pode ser uma vantagem competitiva para alguns e para outros nem tanto. Então hoje vocês vão ver um dos nossos traders de elite executando em comentários da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E eu quero convidar vocês para a nossa comunidade gratuita. Ela vai crescer muito mais, vocês já têm acesso a um material super exclusivo, o link está na descrição e também no card desse vídeo. Bem-vindo à transmissão da execução do Trader de Elite. Vamos analisar hoje uma operação envolvendo as negociações entre os Estados Unidos e a China, onde tivemos informações sobre um potencial acordo entre os Estados Unidos e a China em relação às tarifas. O ponto principal aqui é reagir ao que a informação se trata de fato. Ouvimos que o presidente Trump estava muito interessado em tarifar ainda mais a China e ouvir na segunda de manhã que eles chegaram a um acordo antes de uma reunião agendada na quinta-feira. Parece algo que você esperaria que não fosse totalmente verdade, mas estaremos analisando as notícias. Vamos começar a analisar como gerenciar a posição, fazer a gestão de uma posição grande que começa a dar errado. Mas depois que avançarmos, veremos como gerenciar posições em vários mercados, sendo eles correlacionados. Como você entra em um mercado e usa os movimentos em outros para ajudá-lo a ficar em uma operação e ajudá-lo a gerenciar as posições. Vamos dar uma olhada nisso daqui a pouco. Então, primeiro, contexto macro. Essa foi a notícia divulgada no fim de semana. Isso explicará a primeira operação. Itália pode cortar déficit de 2,2 para 2,3 do PIB. O que você esperava aqui? E isso é uma operação bastante comum no Bund BTP. Você espera que os dois mercados divirjam na abertura comprando BTP vendendo Bund. Próxima notícia para o contexto. Trump diz que espera aumentar as tarifas contra a China. E esta foi divulgada pelo Wall Street Journal no fim de semana. E como eu disse, pessoas vão duvidar sobre comentários que nós veremos aparecer durante o vídeo. Para a primeira operação. O que você faz no Bund e no BTP? O que os traders estão olhando é: o BTP está à esquerda, com um gap de alta. E essa é a abertura onde a flecha aponta, abrindo com um gap de alta e depois fazendo o rally de lá. Isso deveria agora ter um efeito resultando na venda de Bund. Agora com o Bund, na verdade, abrindo com um gap de alta em vez de para baixa. Isso lhe dá mais motivos para buscar uma queda do Bund. Com base nas notícias anteriores que tivemos no overnight, você estaria esperando que o Bund abrisse aqui, com um pequeno gap de baixa, e depois continuaria a descer mais. Ele está buscando entrar vendido no Bund, na abertura, e com pequena posição comprada no BTS, ou seja, que é a parte curta da curva de juros italiana. E a principal coisa que estamos buscando aqui é como ele gerencia essa posição. Ele começa com uma posição grande e de cara ele já fica no negativo. Então, o que ele está buscando fazer é diminuir essa posição e, em seguida, gerenciá-la a partir daí. Vou reproduzir o vídeo. Esta aqui é a região que espera-se que o mercado abra. Ele pendurou as ordens e foi executado, ficando vendido em 150 lotes, indo para o negativo.
Ele começa a pendurar ordens de compra e reduzir o tamanho. Ele estava esperando que o ativo caísse logo na abertura, enquanto o BTP não faz um rally. Ele está com uma pequena posição comprada no BTS, buscando um rally. Você vê que ele estava com 150 lotes e agora com 90. Ele vende mais 20, mas quando a operação não funciona, ele sai imediatamente da posição. Você vê que o BTP também não está caindo, não está buscando novas mínimas. Eu reproduzi esse vídeo com velocidade 2 vezes. Nós estamos há mais de 1 minuto e o PNL não parece bom. 10.000 negativo no momento. Ele diminuiu o tamanho da posição. Agora ele vai buscar reduzir mais um pouco. Provavelmente leva um pouco mais e a principal coisa que ele estava dizendo, ele me disse que estava buscando ter paciência nessa operação até o mercado dar uma oportunidade para vender mais, para fazer a gestão de saída da posição, ao invés de sair imediatamente. Pensar: não deu certo, vou zerar toda a posição. E isso é algo que ele também está buscando fazer. Neste momento, os BTPs estão de volta em direção à máxima. BTS está começando a subir. Isso dá um pouco mais convicção que o ativo poderia cair, mas ainda assim, você ainda não está vendo nada no fluxo de ordens aqui. Então ele está correndo para aumentar mais posição. Ele continua buscando um jeito de sair. Então cai para 70. Ele está aguardando para ver um fluxo vendedor entrando. Na verdade, não estamos vendo nada. Ainda operando em torno do 97 e nada acontecendo. Ele não tinha motivos para aumentar a posição, mas ele reduziu essa posição para algo um pouco mais manejável para ele. Reduziu para 60 lotes agora. Ele me contou que estava só aguardando, esperando uma outra oportunidade para vender. Ele disse que foi frustrante ver o BTP voltar para a mínima. Como você pode ver, BTS de volta para a mínima. E aqui, de jeito semelhante ao Bund, ele também está tentando sair da posição no BTS. Quando o ativo começa a subir, não dá nenhuma oportunidade para cobrir a posição, não faz nenhum recuo. E isso torna a operação muito difícil. E o que ele não quer fazer é pagar na máxima para sair da posição. Sim, o PNL não parece ideal, mas não há razão para sair de uma operação só porque você não gosta do PNL. Se ela continua válida, você está dentro dos seus parâmetros de risco e essa é a principal coisa. E é por isso que você reduz seu tamanho e permanece dentro dos parâmetros de risco. Isso ainda dá a você a oportunidade de vender um pouco mais e gerenciar essa operação. Ele continua vendido em 60 lotes. Agora 70. Em termos de entrada e saída, nada mudou. Ele só vendeu 10 lotes no 5. E aqui chegamos a um ponto que talvez temos um pouco de consolidação aqui. Você pode buscar vender, mas você vê que muito rapidamente ele está tentando sair da operação. Veja que ele está pendurado com 10 lotes em alguns níveis de preço e 2 lotes nos níveis abaixo para sair dessa operação. Vou dar play a partir daqui e você verá algumas tentativas de venda para pegar esse pequeno recuo. Você verá o BTP nas mínimas. O BTS ainda está nas mínimas, mas ele está só com 10 lotes nessa posição. O mercado está devagar, ele não está com pressa para entrar numa posição. Ele não vai entrar e sair vendendo tudo agora. Ele está com um PNL bastante ruim e não quer piorar as coisas pensando. O movimento ficou lento, vamos continuar vendendo muito. E o interessante é que começamos a ver ordens grandes penduradas na compra, o que poderia ser um sinal de spoofing aqui, buscando criar artificialmente uma impressão de continuação de alta. Ele continua com a posição, com um pouco de paciência. Mais uma vez, assim que começa, o ativo começa a operar no 6. E as ordens de venda continuam sendo renovadas. Ele então vende mais 20. O que ele não quer fazer é ficar muito no negativo. Ele então vende mais 20 no 6.
O mercado opera no 8 de novo, 700 lotes negociados. E o preço muda para venda, então estamos chegando em uma região de resistência aqui. Isso porque ele está disposto a continuar na operação. Compra vira no 8 e mais lotes aparecem na compra, 900 lotes no 6. Não é necessariamente um motivo para se preocupar devido ao price action do Bund. Estamos vendo muito disso nas máximas e elas são retiradas. Mais uma vez, vemos 700 e 900 lotes nas máximas. Essas ordens não estão criando um movimento comprador. O Bund vira comprador no 8, só que rapidamente volta ao 7. Ele está saindo da posição no BTS, se tornou uma operação secundária. O foco agora está no Bund. Aumenta o tamanho de volta para 120 lotes. Pode ver que ele está buscando rapidamente sair dessa posição, pendurando lotes de 10 em vários preços. Ele está buscando sair dessa posição o mais rápido possível. Os primeiros 10 lotes são agredidos. Você vê que 900 lotes foram negociados no 6 e o preço cai. Então ele está pensando que talvez o preço começa a descer, buscando ver o Bund operar no 5. E continua saindo da posição. E isso é sobre fazer a gestão da posição e não entregar muito para o mercado. Ele busca aumentar a posição e sair rapidamente. Se o ativo começa a cair, ele pode sair da posição ou então diminuir o tamanho das ordens de compra aqui. Pois assim, ele pode sair dessa posição um pouco mais devagar, permitindo que o tamanho da posição fique menor, assim gerando uma menor exposição. Mais uma vez o mercado sofre para romper o 6, e uma boa pista para isso é que a ordem pendurada foi consumida rapidamente. Agora ele foi executado em 10 lotes no 4 e logo em seguida ele colocou mais 10 lotes no 4 para tentar ir diminuindo o risco, pois é bastante fácil que o mercado comece a subir rápido e isso é motivo para ele tentar sair dessa posição. O mercado começa a desacelerar. Dessa maneira, ele diminui sua posição novamente. Os mercados estão bastante estáveis. Ele só está aguardando. Na verdade, agora é uma questão de se fazer gestão da posição. Nessa altura, eu acho que ele deveria estar pensando que esta seria uma operação negativa, pois o ponto aqui é ele não realizar um prejuízo grande. O que vamos passar agora é o ponto em que as notícias começam a aparecer. São as notícias de que os Estados Unidos e a China tinham um acordo. Ela vem do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China e, portanto, é uma grande notícia. Vamos voltar aos gráficos para vermos a primeira reação ou o contexto gerado pela notícia. Aqui temos o S&P 500. Esse foi o movimento inicial após a notícia. E aqui temos o dólar australiano. Ambos fazem um movimento sólido de alta, mas acabam batendo em uma resistência. No S&P, a resistência acontece aqui. No dólar australiano, a resistência é na região das máximas anteriores. E temos ainda algumas outras resistências logo acima do AUD e no S&P. A razão pela qual eu referenciei o AUD aqui, pois é que é melhor operar a moeda contra a China. A China tem um mercado fechado. Eles não têm contratos futuros. Então você não pode operar yuan chinês com facilidade e, obviamente, não consegue operá-lo via futuros. Também pelo fato de que a Austrália tem uma grande relação comercial com a China, o dólar australiano é beneficiado pela notícia positiva. A outra maneira de executar isso do ponto de vista do commodities é o cobre. Tivemos no cobre um rompimento que falha, mas depois rompe no 2,7470.
E o movimento em torno da notícia foi este: subiu forte. Todos esses mercados batem diretamente na resistência no movimento inicial da notícia. Não é ideal, mas também o que você tem que lembrar é que a informação estava vindo do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. No dia seguinte, Trump, como nós nos referimos nas manchetes anteriores, havia dito que os Estados Unidos estava analisando aplicar pesadas tarifas à China. De repente, da noite para o dia, a narrativa inteira muda. É algo para se duvidar. E isso foi que o Trader de Elite me disse, que ele não estava convencido dessa informação. E o ponto aqui não é sobre se você acredita nas notícias, é sobre o que os mercados farão. Se a notícia for verdadeira, então excelente. E isso deveria gerar um cenário de risk-on. Poderíamos ver os mercados de ações subindo muito forte, bem como o dólar australiano, cobre e o yuan chinês. Então o ponto é que não se trata de você acreditar. O ponto é que você pode reagir mais rapidamente do que outras pessoas que podem muito bem decidir. Talvez a informação é sólida e, portanto, o potencial é grande e é por isso que ele opera. Agora vamos dar uma olhada nesse primeiro momento de execução. Vamos estar olhando para este movimento de alta no S&P, dólar australiano e em seguida yuan e cobre. O ponto aqui é saber qual mercado reage primeiro e depois como entrar em outros mercados à medida que as notícias se desenrolam ou se desdobram. Lembre-se de que ele ainda está vendido no Bund. Em relação a essa notícia, se isso for um movimento de risk-on, isso é bom. Estar com essa posição vendida no Bund é o ideal. Ele está confortável em continuar com ela. O foco passa para os mercados que foram mais afetados pela notícia e que ele pode operar. S&P, dólar australiano e cobre. São os três mercados que ele vai operar. Este é o S&P. Na verdade, não temos o dólar australiano, nem o cobre, mas eu vou fazer uma pausa e você poderá ver os lotes sendo executados. Eu já vou mostrar para vocês na janela de execução, mas o foco agora está no S&P. Veremos as notícias aparecendo e veremos o quão rápido os mercados reagirão às notícias. Só vamos aguardando um pouquinho para a notícia aparecer. O S&P negocia em torno do 26,62. Aí está a notícia. Trump e Xi concordaram em chegar a um acordo oficial. Ele entra com 60 e mais 60, portanto, 120 lotes. Só um detalhe, quase nada acontece. O mercado está muito estável. A maneira como ele olha para este tipo de operação é: se a informação não te coloca no lucro imediatamente, então comece a reduzir o tamanho da posição. E talvez a informação não seja tão importante o quanto você está pensando. Mas o ponto aqui é que, embora não pareça ser verdade, não significa dizer que você não opera a informação. Ele opera, desde que não esteja ficando no prejuízo. Parece que o mercado pode estar aceitando a informação, mas é a vantagem de ser um pouco mais rápido com as notícias permitiu-lhe entrar na operação e estar com uma entrada boa. Ele está comprado em 100 lotes, já fez uma parcial de 20 lotes e o que ele está esperando agora é a reação em outros mercados para realmente começar a se mover um pouco. Acabei de fazer uma pausa aqui. E a razão pela qual eu pausei é que eu preciso focar nesta caixinha por um momento e também a posição que se acumula aqui nesta célula azul. No momento, ele está comprado em 100 lotes. O que ele vai fazer agora é comprar cobre, que aparece aqui no HG, e no 6A surgirá também sendo o dólar australiano. Então esses são os ativos que devemos prestar atenção aqui. Ele nunca fica negativo no S&P, mas logo que os outros mercados começam a andar, ele rapidamente entra nos outros. Observe a posição se acumulando neste momento. Pronto, os primeiros lotes são executados, mais 30 em cobre. Ele entra com mais alguns lotes pequenos. Ele está com 30 lotes no cobre e compra 90 no S&P. Ele entra com mais 30 no cobre, outros 40 no S&P e agora no AUD também.
Ele está com 60 lotes no cobre. Ele adicionou mais 30. E aí ele faz rápidas parciais. Rapidamente ele montou uma posição de 90 lotes no cobre, 130 no SP e 30 no dólar australiano. E por ele ter entrado nesses mercados pouco mais tarde, ele faz rápidas parciais, permitindo que ele continue segurando a posição no SP. Nada mudou no Bund ainda. Bund começou a descer um pouquinho, mas o que ele está procurando agora é que esses mercados correlacionados o ajudem a sair da posição. Então o foco muda para o Yuan, para o cobre e o dólar australiano. Enquanto eles ainda estiverem andando, isso significa que o SP pode continuar o movimento também. Ele continua com a posição, deixando o mercado andar um pouco. Adiciona um pouco mais de posição. Ele está de volta e está, na verdade, ele teve a ordem executada parcialmente. Conseguiu entrar com mais 40 lotes no SP. Ele queria 80. Foi executado em 40 lotes para tentar continuar tirando proveito do movimento. Logo que ele viu os outros mercados começarem a andar, ele aumentou a posição no SP. Ele está agora com 130 lotes no SP e 80 lotes divididos entre o cobre e o dólar australiano. Ele ainda está aguardando para operar o Bund. E se você ficar de olho nessas caixas, você começa a ver ele operando o cobre e o dólar australiano. Lembrando que ele entrou nesses dois ativos um pouco mais tarde. O S&P 500 subiu cerca de 5 mãos neste movimento. Agora ele faz algumas parciais no cobre, buscando reduzir a exposição. Agora ele também colocou o foco no Bund e acabou de vender outros 80 lotes no Bund. Ele disse que é difícil gerenciar vários mercados. Então, no momento, ele está em 4 mercados diferentes. Ele disse que uma vez que os ativos começarem a mostrar uma direção e ele conseguiu o tamanho que ele queria, agora seria um caso de: poderia ele então começar a passar a operar o Bund? Se o Bund andar nesse fluxo de risk-on, o ativo deveria começar a cair também, ou seja, entrar com alguns lotes no Bund, acompanhar as outras posições. Eles irão ajudá-lo a ficar com a principal parte do movimento. Então ele agora está com 50 mil dólares positivo, ainda saindo aos poucos do cobre. Ele agora segura uma boa parte da posição no SP. Adiciona a posição SP à medida que o ativo anda. Então agora ele está com uma boa posição no SP. Ele continua reduzindo a posição no cobre. São 140 no SP. Agora o Bund começa a andar a favor da posição dele. Ele mantém a posição no cobre enquanto o ativo sobe. Agora ele acabou de adicionar alguns lotes no cobre. Você pode ver que agora ele está comprado em 188 lotes. Você pode ver que ele aumenta a posição no SP em torno de 60 lotes. Que continua subindo. Ele começa a reduzir um pouco a mão no SP. E volta ao cobre. Ele compra um pouco mais do cobre, conseguindo aumentar a posição para 90 lotes. Ele fez algumas parciais no AUD. Ele disse que neste ponto estava muito feliz com as posições que ele tinha. Isso se trata do tamanho da posição máxima que ele monta. Ele estava pensando: ok, eu tenho as posições no positivo. Posso agora começar a sair de tudo isso? Vemos agora que ele começa a pendurar lotes de 2. E não na correria. Vemos que ele adiciona mais lotes no AUD. Ele adiciona mais 20 lotes no AUD. Agora ele está contente com o P&L. Vemos que ele começa a sair das posições. Ele entrou vendido com mais 80 lotes no Bund.
Ele está agora com uma posição de 216 lotes, com o ativo retornando às mínimas. Esse é um exemplo de como usar as notícias e o fluxo de risk-on para ajudar com uma ideia que ele já tinha. Mas ele disse que estava muito ciente de que a ideia na manhã de hoje era ver o Bund caindo, mas se os mercados correlacionados não continuassem a andar, ele não teria que segurar essa posição no Bund. Vamos avançar um pouco e dar uma olhada nos gráficos. O S&P ainda está em alta. Ele está fazendo parciais nessa posição, chegando a 70 lotes. Ele está com uma posição comprada em 150 lotes, combinando o cobre e o ALD. Agora ele começa a reduzir essas posições rapidamente. Vemos só HG e 6A aparecendo aqui. Assim que você conseguir a posição que você quer, agora é só questão de tentar maximizar a operação. Ele pendura ordens de saída nas máximas. Então, cada puxada, ele realiza mais parciais. Ele acabou de subir o PNL para $10.000. O Bund continua descendo, e esse é o resultado de montar posições em outros ativos. Ele montou uma posição no Bund, ele está confortável com ela. Deixou ela desenvolver. Outros mercados, então, ajudam. Nenhum deles ainda reverteram a direção. Ele está bastante confortável em ficar com a posição no Bund e focado nesses outros ativos. Ele reduziu a posição no S&P para 6 lotes, com o ativo caminhando para aquela região de resistência. Você pode ver que ele também está reduzindo as posições no cobre e ALD, ficando com 40 lotes. Ele conseguiu reduzir todas as posições para cerca de 20 lotes. Agora o foco pode voltar para o Bund. Será que ele consegue carregar essa posição até as mínimas? Ou seja, será que o Bund vai romper a mínima e continuar descendo? Ele deixa um lote no ALD. Como já vimos, é assim que ele busca sair das posições, deixando as ordens penduradas nos extremos. Assim, qualquer movimento naquela região, ele consegue sair das posições. O foco agora está totalmente no Bund. O que você está vendo agora é a correlação com os outros dois mercados. Vamos dar uma olhada rápida no que aconteceu. Agora estamos 4 minutos após o evento e você notará, se dermos uma olhada nesses gráficos, 3 velas verdes em ALD. Então agora estamos executando aqui. ALD já está começando a virar. O S&P continua subindo. E isso fez o trader desconfiar. Ele disse que não estava convencido de que esses movimentos eram relevantes tão grande quanto o mercado estava colocando. Os ativos tinham um potencial de virar, e este é um ponto-chave. Não é porque você teve um dia muito bom até agora, não desconsidere a possibilidade de que o mercado poderia virar. Lembre-se do contexto das notícias. Se houver uma negação, o que é provável acontecer? E o trader me disse que foi neste momento que ele começou a se questionar. As posições ALD e S&P foram reduzidas. Vamos dar uma olhada na posição no cobre. Cobre foi reduzido aqui e após 3 minutos ou 5 minutos, o cobre não começa a deixar as máximas. O yuan também. E este é o principal indicador. Os ativos agora estavam começando a recuar. O yuan começa a se enfraquecer. O cobre, que estava chegando nas máximas, também começa a cair. É aqui que ele estava começando a planejar. Qual é o próximo passo? Onde é o próximo trade? Sem ficar sentado e pensando que um dia foi bom, pois conseguiu surfar este primeiro movimento. Ele ainda está vendido no Bund. Portanto, feliz. Esse é o momento de se perguntar: onde está a próxima operação? O S&P continua subindo, enquanto os outros mercados começam a virar. Você pode começar a pensar que há uma possibilidade de uma negação das informações. O S&P já subiu bastante. Será que dá para operar vendido? Ele disse que já tentou isso antes, assumindo que haveria uma negação, tentando reverter a posição, caçando a máxima. Ele disse que agora ele esperou, deixou os outros mercados andarem e logo que esses ativos correlacionados começaram a mostrar que o S&P estava indo por conta própria, isso abriu oportunidade para ele começar a vender o S&P nesse range pequeno aqui.
do 76 até o 80, tentando ficar vendido nessa região com uma posição menor, fazendo isso com 40 lotes, algo que ele possa gerenciar, porque é bastante volátil neste momento, buscando montar uma posição vendida lá, enquanto ainda ele se concentra no Bund, esperando ver que o Bund vai seguir os outros mercados. O dólar australiano devolveu tudo ou quase tudo no momento em que a negação da informação chega, o mesmo com o cobre. No momento em que a negação chega, o cobre, na verdade, devolve todo o movimento. Olhando para todos esses mercados correlacionados, o S&P é o que tem o maior potencial para uma reversão, e ele estava buscando operar isso. Como você pode ver, ele está com um lote em SP. Estamos operando em torno do 82, vendido com 114 lotes no Bund. Ele agora está procurando pelo fechamento do gap de baixa. O Bund caiu agressivamente para as mínimas aqui. Ele teve uma ordem parcialmente executada de 8 lotes. Ele está com mais de 72 lotes na pedra, tentando vender na mínima. Ele é então executado, buscando pegar a continuação da queda. A coisa que ele estava muito ciente é que se esses mercados de risco começarem a virar, você corre o risco de o Bund subir rapidamente. Então, se o S&P começa a cair agressivamente, você pode ter o Bund virando. No entanto, ele está confortável em aumentar a posição. Ele está com 194 lotes e rapidamente reduz a posição para 108. Se o mercado não descer rapidamente, ele não vai ficar na operação. O S&P agora começou a recuar da região do 84. Mais uma vez compra um pouco de Bund. Ele está tentando fazer parciais, mas não foi executado. Sai de mais um pouco da posição no AUD. Ele está encerrando os últimos lotes aqui. Vemos os lotes de 1 saindo daqui. Como eu disse, ele não está disposto a permanecer na operação se o ativo não estiver indo para as mínimas. Ele está fora de praticamente tudo. Agora vira vendido no S&P. Vamos ver de novo. O S&P cai novamente para próximo do 82 e começa a pegar um pouco de momentum. E à medida que acelera, ele corta e inverte a posição. Ele está fora de praticamente tudo nestes mercados. Então ele está com 10 lotes vendidos no S&P. Logo que a posição fica positiva, ele adiciona mais 10. É assim que ele agora está tentando operar vendido. Novamente, à medida que o movimento acelera para uma queda, ele tenta vender, mas se não continuar indo, então sai rapidamente. Ele não está disposto a sofrer perdas com isso, mas o que ele está fazendo agora é tentar capturar o movimento de queda. Lembre-se, neste ponto, AUD, cobre e yuan, todos eles viraram. Recuaram para a posição do movimento inicial, e isso o está ajudando a reduzir a posição no Bund, enquanto continua vendido no S&P. Agora é uma questão apenas de gerenciar essa posição. O S&P opera entre 76 e 80 por alguns minutos antes do restante das informações serem divulgadas. Ele não queria se comprometer demais, ainda porque o grande perigo aqui é: se o S&P se consolidar nessa região e depois as moedas, os commodities, começam a sair dessas mínimas, o S&P vai então virar e fazer um rally, porque o S&P estava consolidando nas máximas. E esse é o perigo e o motivo de ele não montar uma posição grande. Ele não quer se colocar em uma posição de risco se houver uma confirmação das informações. Se de repente saiu a notícia confirmando oficialmente que eles têm um acordo e que isso veio talvez de Trump ou Xi, então você estará com um grande problema estando vendido no S&P. Posições menores, usando como base as correlações com os outros mercados virando. Nada é mais do que uma operação de correlação, mas olhando para o fato que ele inicialmente sentiu que essa prática não era a coisa certa a se fazer. Ele tinha uma certa desconfiança de que as notícias não estavam completas. Você vê que, na verdade, ele entra vendido com 38 lotes no S&P.
Nos ativos do CME, ele está com 46 lotes vendidos. Ainda tem 10 no cobre ou ALD, deixando a operação acontecer, buscando pegar este último movimento em direção às máximas. Ele continua tentando pegar um movimento de baixa, mas quando isso não acontece, ele diminui a posição. Ele está tentando gerenciar esta posição, segurando uma posição menor. Ele não quer perder muito do PNL. No Bund, ele está só com 12 lotes agora. Bund quase se torna um problema secundário. Ele está tentando gerenciar esta posição vendida no SP, esperando que o ativo se alinhe com os outros mercados. Não se compromete demais. Ainda estamos no intervalo de 76 a 80. Iremos receber mais notícias, as quais aparecerão aqui, dando-lhe a negação, e você verá que assim que a negação chegar, ele opera imediatamente. Estamos operando próximo de 76 no momento. Agora, é apenas um pouco de jogo de espera. Desde que cobre e ALD não subam, ele está confortável em continuar vendido no SP, aguardando que o mercado recue para as mínimas, tendo como base a possibilidade de que, improvável que os Estados Unidos e China tinham um acordo um dia após os comentários de Trump, de que não haveria um acordo. Aqui, ele está pensando: o que vou fazer se a negação vier? Como vou reagir frente a isso? O que vou vender? Como o mercado poderá reagir? Ele está se posicionando para a negação e, ao mesmo tempo, planejando o que ele vai fazer com essa negação. Se houver uma negação que ele vai ficar lá com 40 lotes e deixar cair, o plano vai ser entrar rápido e fazer rápidas parciais, porque é uma negação. Já começamos lá atrás com os outros mercados correlacionados, onde podem muito bem tomar a negação, cair e depois virar. E eu vou mostrar isso em um gráfico de 1 minuto em alguns instantes. Aqui você estará acompanhando as plataformas de notícias, como um falcão, esperando pelo possível comentário da negação. Vai aparecer no meio da tela aqui e você verá mais pressão de venda no SP e no DAX. Só esperando pela negação aparecer. Você precisa ser paciente. Aí está a negação. Refere-se a um telefonema em 1º de novembro. Ele entra imediatamente. Entra com 90 lotes. Outros 50 são adicionados. Rapidamente vende 10 lotes no DAX. Ele faz rápidas parciais. Ele basicamente faz uma parcial de mais 50 lotes em 3 ou 4 mãos nesta queda. Como eu disse, isso é uma negação. Então é mais um tipo de movimento relâmpago. Aquela posição inicial está agora fazendo exatamente o que ele estava planejando. E uma vez que está saindo como planejado, é hora de fazer parciais. Isso deixa ele vendido com 4 lotes no DAX também, tentando fazer parciais. Ele tinha 10 lotes no começo da operação. Ele diminui a posição no SP para 14 lotes, tentando conseguir uma venda aqui. Entra com mais 30 lotes vendidos, tentando manter esse movimento contínuo. SP, neste ponto, ainda está muito distante de fazer uma volta. Lembre-se de que começamos esse movimento no 63 e agora estamos negociando 72. Então, ainda estamos a 10 mãos do início do movimento. No Bund, ele só está com 4 lotes. Não está preocupado. Ele conseguiu também, durante tudo isso, trazer o Bund de volta para um PNL positivo. Sua expectativa é de que o SP poderia voltar tudo, mas o fato de não estar fazendo este movimento rapidamente e o fato de que o cobre, dólar australiano e o yuan voltaram tudo, isso poderia limitar o SP de fazer o mesmo. Ele agora saiu completamente do SP. Ainda está comprado no ALD. Ele sai desses também.
e deixando apenas a operação no Bund em aberto. Aqui acaba a operação. E o ponto principal a ser focado aqui foi o planejamento com antecedência. Não foi só como operar aquela primeira notícia, é sobre como você se planeja para isso e como você usa os outros mercados que começam a se mover e depois aumenta a posição nessa operação. Inicialmente, a primeira parte da operação, ele estava operando no SP no primeiro minuto em que o ativo não andou. Uma vez que o dólar australiano, cobre e yuan pegam um ritmo, ele então entra nos outros mercados. É sobre a gestão dessas posições também. Ele ficou muito agressivo no AUD e no cobre e começou a fazer rápidas parciais, pois ele havia entrado nessas regiões aqui nesses ativos, uma vez que a posição principal dele estava no SP. É um caso de rastrear para onde essas posições estão indo e também sempre lembrar o que mais está acontecendo. Qual é a principal narrativa dessa história? E você vê aqui é onde a negação aparece no SP, operando próximo ao 75. A negação aparece no AUD e o ativo volta tudo. Então esse foi um resumo do primeiro movimento que acabamos de ver, caindo do 75 para o 66. Ele fez parciais um pouco mais rápidas do que ele esperava, mas para ele foi entrar e fazer rápidas parciais. Ele estava satisfeito em sair da posição feliz com o P&L e o desempenho na operação. Não foi um momento de P&L, mas no geral ele ficou satisfeito com o movimento e também com o fato desses mercados correlacionados recuarem todo o movimento, não havendo motivos então para ficar segurando as posições. Alguns aprendizados que podemos tirar disso. Primeiramente, como vimos no início, gerenciar uma posição negativa. O mercado está subindo em linha reta, não dando oportunidade para cobrir. Você não precisa se desfazer de tudo. Diminua a sua posição para um tamanho mais gerenciável. Nunca segure uma posição muito grande, como 150 lotes na abertura. E logo que não deu certo, então saia da maior parte e segure um tamanho mais gerenciável. Assim você poderá aceitar aquele risco, mas igualmente como esse risco. Você sempre deve estar ciente de que vai haver um ponto em que você poderá sair de tudo. É diferente de fazer preço médio, em que você continua aumentando a posição quando dá errado. Aqui há um plano de saída caso a operação dê errada. Então esse é o ponto principal sobre fazer o gerenciamento de uma posição negativa. Importante aqui, algumas pessoas rapidamente tendem a impor seus próprios pontos de vista ou suas próprias ideias no mercado. Opere a informação e não a sua opinião. A maioria dos traders aqui pensaram que a informação não era verdadeira com base no que foi dito no dia anterior. Com base no fato de terem tido uma reunião na quinta-feira, era altamente improvável que fosse verdade. No entanto, as informações têm potencial para serem impactantes no mercado e é aí que você tem que executar. O ponto é que você está tentando bater os outros nesse tipo de movimento. Outras pessoas também querem aproveitar essa oportunidade. Então você entra procurando executar contra eles, sendo mais rápido do que eles. Se certifique de que você correlacionou os mercados. Qualquer seja o tema que você esteja operando nesses eventos, você precisa operar os principais mercados correlacionados. Se você estiver operando notícias italianas, será o Bund contra o BTP, talvez as bolsas europeias. Notícias sobre tarifas. Você tem que olhar para o AUD, cobre, e você não precisa operar esses ativos. O que você pode fazer é observá-los para lhe dizer quando você ainda deve continuar no mercado que você está operando. E isso permite que você selecione onde está a melhor oportunidade para uma reversão. Aquela oportunidade foi fantástica. Não a perca de vista e sempre esteja planejando com antecedência, especialmente quando você tiver uma opinião sobre as notícias. Você duvida que é verdade, mas não tente executar isso apenas arbitrariamente contra isso. Espere uma reversão. Espere que ele mostre um sinal de reversão e comece a planejar a probabilidade de uma negação. Quais mercados irão reagir melhor a isso? Prepare os próximos passos. Talvez você tenha que entrar vendido contra o movimento, porque os mercados correlacionados andaram. Ele saiu de Bund, como vimos, assim que os mercados correlacionados começaram a
cair novamente. Ele saiu da maior parte da posição no Bund, em vez de tentar continuar operando o movimento original do BTP. Se você não perder de vista essas oportunidades, isso te permitirá aumentar um pouco mais a mão na operação. Ele aumentou cerca de 20% na operação, só mantendo esse processo de geração de ideias de o que acontece na negação, como você vai operar, qual o tamanho da posição que você vai entrar, qual é o melhor mercado para entrar nessa operação. SP é um dos melhores. Os mercados de ações geralmente são os melhores, e foi por isso que ele operou mais do que qualquer outra coisa. Ok, pessoal, eu vou encerrar aqui.